Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma transmissão resolvendo questões do Instituto AOCP, uma questãozinha de 2016, então acompanhe a leitura comigo. Considerando o navegador Google Chrome, versão 52 em português, instalado no sistema operacional Windows 7, a tecla de atalho Shift mais ESC possibilita o acesso ao recurso representado na imagem a seguir denominado. Observação: o caractere mais foi utilizado apenas para interpretação da questão. Letra A, favoritos. Letra B, extensões e complementos. Letra C, gerenciador de tarefas. Letra D, histórico. E letra E, downloads. Bem, pessoal, aqui é muito importante cuidar que a questão falava sobre considerando o navegador Google Chrome. E aí ele falou sobre a tecla de atalho Shift mais ESC. Ele fala que o Google Chrome está instalado no Windows 7, mas a tecla de atalho que ele está pedindo é em relação ao próprio Google Chrome. Quer dizer, o que faz essa tecla de atalho dentro do Google Chrome, o que faz o Shift ESC não no Windows em si, mas no Google Chrome carregado dentro do Windows. Então vamos ver na prática aqui para depois descobrir qual é a resposta correta. Acompanha, eu vou abrir aqui o Google Chrome com vocês. Já está aparecendo aí na tela o meu navegador Google Chrome. Até vou ampliar um pouquinho aqui a imagem para vocês enxergarem melhor. Pronto, ele já está na tela. E agora nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos pressionar Shift mais ESC estando dentro do Google Chrome. Vamos fazer essa operação agora. Percebe que assim que eu pressionei Shift mais ESC, ele apresentou o que nós chamamos de gerenciador de tarefas do Google Chrome, que não é o mesmo gerenciador de tarefas do Windows, porque existe o gerenciador de tarefas do sistema operacional Windows, ao qual nós podemos acessar através da tecla de atalho Ctrl Shift mais ESC, ou através do Ctrl Alt Del lá no Windows, nós podemos ter uma lista de opções e uma dessas opções é o gerenciador de tarefas do Windows. Mas como ele pediu dentro do Google Chrome e citou a tecla Shift mais ESC, observa Shift mais ESC, dentro do Google Chrome, acessa o gerenciador de tarefas do Google Chrome, do próprio navegador, que como eu disse é diferente do gerenciador de tarefas lá do Windows. E o que traz esse gerenciador de tarefas do nosso Google Chrome? Ele mostra as tarefas que estão em execução dentro do navegador, mostrando também quanto de memória ocupa cada uma dessas tarefas que estão sendo executadas dentro do navegador, quanto da própria CPU ele ocupa, o que ele ocupa em relação à rede que eu estou conectado, também o ID de cada um dos processos que estão sendo executados. Se o usuário desejar, por exemplo, encerrar um processo dentro do Google Chrome, do qual ele não gostaria de estar executando, o usuário pode selecionar aquele processo desejado, simplesmente seleciona e depois clica aqui onde diz encerrar processo. E aí ele finaliza aquele processo que estava em execução. Mas é muito importante saber que aqui acessamos, como eu disse, o gerenciador de tarefas do Google Chrome, porque existe também o gerenciador de tarefas do Windows, mas aí é outra tecla de atalho. No Windows é o Ctrl Shift ESC para o gerenciador de tarefas do Windows, ou o Ctrl Alt Del, que acessa uma lista de opções e entre elas é o gerenciador de tarefas. Mas aqui era bem tranquilo, né? Porque ele disse no enunciado, considerando o navegador Google Chrome no Windows 7. E aí o que faz a tecla de atalho Shift ESC? Acabamos de ver que ele exibe o chamado gerenciador de tarefas, que estava aqui descrito na letra C de Canadá, que é o gabarito desta questão. E aqui a imagem que ele mostrou também é a imagem que acabamos de ver do gerenciador de tarefas do Google Chrome, mostrando as tarefas que estão em execução no navegador, quanto de memória elas ocupam, o quanto em relação à CPU, a própria rede que está sendo utilizada. Esses outros recursos, como favoritos, extensões e complementos, histórico e downloads, são recursos que nós também podemos acessar dentro do Google Chrome. Então vamos olhar um pouquinho esses outros recursos. Vamos começar ali, ó, observa comigo, com favoritos. Por exemplo, se o usuário deseja adicionar um determinado site a favoritos dentro do Google Chrome, basta acessar o site e clicar nessa estrelinha que aparece junto à barra de endereços, que se chama adicionar essa página aos favoritos.
ou o usuário pode clicar, deixa eu até diminuir um pouquinho o tamanho da janela para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Podemos clicar nesse botão que se chama personalizar e controlar o Google Chrome, que são esses 3 pontinhos, e aí vem várias opções. Entre elas nós temos aqui a opção favoritos, da qual o usuário pode utilizar o Ctrl D para adicionar a favoritos. Também existe aqui o histórico, do qual o usuário pode usar o Ctrl H como sendo a tecla de atalho para exibir o histórico. Então, no caso do histórico, seria Ctrl H. No caso dos favoritos, o usuário vai pressionar, observa lá um pouquinho diferente, ó, Ctrl D para adicionar aos favoritos. E para exibir a barra favoritos, o usuário vai usar Ctrl Shift B. Deixa eu até vir um pouquinho mais para baixo para vocês enxergarem melhor essas opções. Olha lá no caso de favoritos. Vou ter que botar um pouco mais abaixo ainda, senão vocês não vão enxergar. Está aparecendo aqui. Vamos botar nessa posição que eu acho que aí vocês enxergam melhor as opções do menu. Não está aparecendo aí ainda, né? Então vamos mostrar aqui mais abaixo ainda. Acho que agora vai dar para enxergar um pouquinho melhor. Aí, ó, Ctrl Shift mais B é o que exibe a barra favoritos. Então eu posso exibir a barra favoritos com Ctrl Shift mais B, e para exibir o gerenciador de favoritos aí é o Ctrl Shift mais O no Google Chrome. O que difere aí do caso do histórico, que como eu disse é o Ctrl H, que permite o usuário visualizar o histórico, né? O histórico então, Ctrl mais H é a tecla de atalho. Bem, então agora vimos alguns recursos do Google Chrome, mas o Shift S que de fato é para exibir o gerenciador de tarefas da letra C de Canadá. Ok, pessoal? Beleza, mais uma questãozinha aí do Instituto OACP, da OACP resolvida. Nós voltamos numa próxima transmissão ao vivo. Obrigado à presença de todos, grande abraço, até a próxima e bons estudos.